Com isto, estamos tocando no terceiro sinal da filiação divina. Ser um com Deus foi o primeiro. Que todos sejam um em Deus foi o segundo. O terceiro, nisto reconheço que vós me amais, se observardes os meus mandamentos. Ser filho de Deus significa andar apoiado na mão de Deus, na vontade de Deus. Não fazer a vontade própria, colocar todo o cuidado e toda a esperança nas mãos de Deus. Não se preocupar consigo e com seu futuro. Nisto consiste a liberdade e a alegria dos filhos de Deus. Tão poucos as possuem, mesmo entre os realmente piedosos, mesmo entre os heroicamente dispostos ao sacrifício. Sempre andam encurvados sob o peso dos cuidados e obrigações. Todos conhecem a parábola dos pássaros do céu e dos lírios do campo, mas quando encontram uma pessoa que não tem herança, nem pensão e nem seguro, e mesmo assim vive tranquilo quanto ao seu futuro, aí meneiam a cabeça como se fosse algo incomum. Contudo, quem esperar do Pai do céu que cuide a toda hora de seu dinheiro e da condição de vida que ele gostaria de ter, por certo vai se enganar. A confiança em Deus vai se firmar inabalavelmente quando incluir a disposição de aceitar tudo das mãos do Pai. Pois somente Ele sabe o que é bom para nós. E se a necessidade e a privação forem mais convenientes do que uma renda folgada e segura, ou insucesso e humilhação melhor do que honra e reputação, então se deve estar preparado para isso. Se assim fizermos, podemos viver despreocupados com o futuro e com o presente. O seja feita a vossa vontade, em toda a sua amplitude, deve ser o fio condutor da vida cristã. Ele deve nortear o correr do dia, da manhã até a noite, o correr do ano e de toda a vida. Será a única preocupação do cristão. Todos os outros cuidados o Senhor assume. Mas esta única preocupação pertence a nós, enquanto vivermos. Objetivamente, não somos definitivamente firmes para permanecermos sempre nos caminhos de Deus. Assim como os primeiros pais perderam a filiação divina pelo distanciamento de Deus, assim cada um de nós está sempre entre o nada e a plenitude da vida divina. Mais cedo ou mais tarde, isso se torna também uma experiência subjetiva. No começo da vida espiritual, quando começamos a nos entregar à direção de Deus, é que sentimos bem forte e firme a mão que nos conduz. De forma clara aparece para nós o que devemos fazer ou deixar de fazer. Mas isto não é sempre assim. Quem pertence a Cristo deve viver a vida de Cristo. Deve-se amadurecer até a idade adulta de Cristo. Ele deve iniciar a via sacra para o Getsemane e o Gólgota. E todos os sofrimentos que vêm de fora nada são comparados com a noite escura da alma, quando a luz divina cessa de clarear e a voz do Senhor se cala. Deus está presente, porém escondido e silencioso. Por que acontece isso? São os mistérios de Deus, dos quais falamos. Ele não se deixa penetrar completamente. Só podemos vislumbrar algumas facetas desse mistério, e por isso Deus se fez homem, para voltar e fazer-nos participar da sua vida. Esse é o começo e a meta final, mas no meio encontra-se ainda outra coisa. Cristo é Deus e homem, e quem quer partilhar a sua vida deve fazer parte de sua vida divina e humana. A natureza humana que ele aceitou deu-lhe a possibilidade de sofrer e morrer.
A natureza divina, que ele possui desde toda a eternidade, deu à sua paixão e morte um valor infinito e uma força redentora. A paixão e morte de Cristo continuam no seu corpo místico e em todos os seus membros. Todo homem tem que sofrer e morrer. Porém, se ele for membro vivo no corpo de Cristo, então o seu sofrimento e a sua morte adquirem, pela divindade de seu corpo, força salvadora. Esta é a causa objetiva por que todos os santos desejam sofrer. Não se trata de um prazer doentio de sofrer. Aos olhos da razão natural, isso pode parecer perversidade. À luz do mistério da redenção, contudo, isso se manifesta de maneira sublime. E assim, a pessoa ligada a Cristo, mesmo na noite escura do distanciamento subjetivo de Deus e do abandono, persistirá. Talvez a divina providência permita o tormento para libertar a pessoa objetivamente aprisionada. Por isto, seja feita a vossa vontade, mesmo quando na noite mais escura